Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2022 e nesse trimestre que está sendo muito abençoado, nós estamos estudando acerca dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, nós estaremos nos debruçando e refletindo acerca da lição de número 2, que há de ser ministrada no dia 10 de abril de 2022. E a lição de número 2 tem como título Sal da Terra, Luz do Mundo. E é impressionante essas figuras que o Senhor Jesus se valeu para apresentar a realidade do seu reino. Nós temos aqui duas dessas figuras, mas existem muitas outras, principalmente no Sermão da Montanha. Nós vamos observar o Senhor traçando diversas comparações, utilizando, por exemplo, a ideia do fermento, da semente, e tantas outras figuras que o Senhor utiliza para apresentar as verdades do seu reino. Hoje estaremos refletindo um pouco acerca de duas dessas figuras, o sal e a luz. E ele afirma aqui no próprio texto áureo, em Mateus no capítulo 5, versos 13 e 14, apenas partes desses dois versículos, o Senhor afirma o seguinte para a sua igreja: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é interessante que ele não está aqui dizendo, vós deveis ser o sal da terra ou a luz do mundo. Mas ele diz, vós sois uma realidade, E nós somos o sal da terra enquanto igreja do Senhor, porque nós somos o corpo do Senhor. E o Senhor, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo. E se ele o é como cabeça, nós devemos também ser como o seu próprio corpo. E é impressionante, como o Senhor ele sempre foi preciso nas suas comparações ao apresentar o seu reino, um reino que é muito complexo, muito difícil de entender apenas pela via natural da nossa razão, da razão humana, porque o reino de Deus ele é um reino paradoxal, no sentido de que os seus princípios e os seus valores são completamente opostos aos princípios e valores dos reinos desse mundo. Então, o Senhor Jesus, para nos mostrar as verdades e a realidade desse reino, ele precisou se valer de várias comparações, essencialmente comparações com coisas que fazem parte do cotidiano, da vida humana, para que nós pudéssemos entender de uma forma mais profunda. Então, quando ele fala aqui que nós somos o sal da terra, duas coisas precisam ser observadas aqui. Primeiro é que o sal, ele deve ter essa capacidade de preservar e ele deve também ser usado para salgar, para realçar o sabor. Então a igreja, enquanto sal, ela tem essa dupla função. Ela tem a finalidade de preservar da degradação, da putrefação. Ela tem esse chamado para ser um elemento de preservação nessa terra, que está tão envolta a corrupção, a própria degradação. E a igreja ela é esse elemento de Deus que tem a função de promover preservação. Mas pelo poder de Deus, além dessa capacidade que a igreja tem de preservar, ela também tem a capacidade de restaurar aquilo que já havia sido degradado. Então é diferente. O sal natural, o sal normal, ele tem apenas a capacidade de preservar, mas ele não tem a capacidade de restaurar aquilo que apodreceu, aquilo que se estragou. O que se estragou e o sal não pode fazer nada. Mas a igreja, ela tem essa capacidade de preservar e pelo poder de Deus operando em sua vida, ela também tem essa capacidade de restaurar
aquilo que já estava estragado, né? Então, aquele homem que já não tinha mais expectativas de uma restauração, pelo poder de Deus, através da instrumentalidade da igreja, vidas e mais vidas têm sido restauradas e têm sido introduzidas nesse reino para também se transformarem em sal, cuja capacidade é de preservar e de restaurar, né? E o Senhor também, ele fala que a igreja é a luz do mundo. Então, nesse sentido, a luz também, a igreja como luz tem uma dupla função, que é preservar uma luminosidade de forma que as trevas não prevaleçam, né? Mas que a luz, ela presente, ela dissipa as trevas e também ela deve, então ela preserva a claridade, como também ela penetra nas trevas e desfaz as trevas e dissipa as trevas. Esse é um papel também da igreja. Ela ilumina o ambiente, mas também ela penetra nas trevas para dissipar as trevas. Então, quando o Senhor Jesus diz que as portas da igreja, as portas do inferno, melhor dizendo, não irão prevalecer contra a igreja, é exatamente pelo fato de que a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja vitoriosa, ela avança e as portas do inferno não conseguem contê-las. Ela avança, ela arromba as portas do inferno, e se o inferno é sinônimo de trevas, com a presença da igreja, a luz então chega dissipando toda a treva. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 ao 16, eu gostaria de destacar aqui apenas o versículo 16, que diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós podemos perceber a função da igreja, o porquê que o Senhor comissionou a igreja, o porquê o Senhor dotou a igreja com essa luz. Não é a despeito da igreja simplesmente, não é para a glória da própria igreja, mas o Senhor, ele dotou a igreja com essa capacidade de iluminar e dissipar as trevas, de salgar e fazer com que a degradação não prossiga, para a glória de Deus. Essas coisas são para a glória de Deus. Eu me lembro aqui daquela história de Elias, né? O profeta Elias, quando ele teve aquele grande desafio ali contra os profetas de Baal, os profetas de Acera, e Elias prevaleceu, e ao prevalecer ali diante daquele desafio, que a gente vê como resultado de tudo aquilo, foi o próprio povo de Israel declarando abertamente: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então os feitos de Elias, a forma como Deus usou Elias, fez com que o resultado de tudo aquilo, de todo aquele evento, fosse a glorificação ao nome de Deus, porque o próprio povo disse: só o Senhor é Deus. Mas em um outro momento, quando Elias estava ali se escondendo de Jezabel numa caverna, o anjo do Senhor aparece ali e exorta Elias, e manda Elias se levantar, manda Elias reagir, manda Elias comer e continuar a sua caminhada, porque na caverna o nome de Deus não seria glorificado. Deus havia levantado Elias para fazer com que o nome dele fosse glorificado. Então, lá diante dos profetas de Baal, o nome do Senhor foi glorificado, mas na caverna não seria o nome do Senhor glorificado. O papel de Elias era se levantar e caminhar e dar prosseguimento ao seu chamado, à sua missão, que é a mesma missão que nós hoje como igreja do Senhor temos: glorificarmos ao Senhor. Então o fato de nós sermos luz desse mundo e sal dessa terra não diz respeito exatamente a nós, mas diz respeito àquele que nos chamou. E quando exercemos esse papel de luz
e de sal, o nome dele é glorificado. Louvado seja o Senhor. Na nossa introdução, nós temos aqui o seguinte, eu vou destacar aqui, não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. E eu me lembro aqui de uma frase de Gandhi, né, aquele líder indiano. Uma vez ele fez uma certa colocação acerca da pessoa de Cristo e do cristianismo, e o que Gandhi falou foi o seguinte: eu muito admiro o vosso Cristo, né? Isso ele falando para os cristãos. Gandhi não era cristão, mas ele, falando aos cristãos, ele disse: eu muito admiro o vosso Cristo, mas não admiro o vosso cristianismo. Ou seja, Gandhi estava dizendo: eu admiro muito o líder de vocês, a pessoa, a história, a vida de Cristo, mas eu não admiro o vosso cristianismo. Ou seja, eu não admiro a forma como vocês aplicam os ensinamentos do líder de vocês. Então Gandhi estava fazendo aqui trazendo aqui uma consideração acerca do testemunho do que ele via, né, dos cristãos. E isso é interessante no sentido de que, como diz aqui a nossa introdução, não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos, para que as pessoas então possam admirar o nosso Cristo e também admirar o nosso cristianismo, ou seja, o exercício da nossa cidadania enquanto cidadãos do reino de Deus, o exercício da nossa fé, né, e do nosso chamado. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico diz: o sal tempera e conserva. E eu gostaria de destacar aqui, no primeiro subtópico, o seguinte: há pelo menos 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para o sal, né? O primeiro significado é como tempero. O sal serve como tempero, né? E o tempero é exatamente aquilo que realça o sabor, que traz o equilíbrio, que tira aquela qualidade do que é insosso e acrescenta então naquele alimento algo que é prazeroso. Então o papel da igreja é ser o tempero, né, desse mundo. E o tempero também no sentido de equilíbrio. O segundo significado para essa palavra, sal, é como substância fertilizante para a terra arável. Então nós podemos perceber que, de certa forma, o sal é também um estimulante, um fertilizante, né? Torna a terra fértil. De repente, uma terra que é estéril, que é improdutiva, o sal é uma das opções para que essa terra deixe de ser estéril e passe a ser uma terra fértil, uma terra boa, uma terra que vai gerar frutos. Assim também é o que se espera com relação a nós enquanto igreja do Senhor, enquanto sal desta terra. É sermos ali transformadores da realidade de terras que são estéreis em terras, para terras férteis, né? Então a nossa presença, ela deve ser um estimulador para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro significado do sal, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Então, nós já conhecemos essa virtude do sal. Quando a gente quer preservar um determinado alimento, nós salgamos esse alimento e a deterioração, a degradação desse alimento não é levado a bom termo pela presença do sal ali. O sal preserva aquele alimento
naquela condição em que estava quando o sal foi agregado a ele, né, ao alimento. Então, o sal tem essa capacidade de preservar e de evitar que as coisas se deteriorem. Esse também é um papel da igreja. A função da igreja é justamente não permitir que esse poder de deteriorizar, né, de deteriorar, de estragar aquilo que Deus fez, a criação, esse poder que o mundo tem, que o diabo tem, seja paralisado pela influência e pelo poder de Deus na igreja enquanto sal. E um outro significado, o sal também está relacionado à questão da sabedoria e graça no discurso. Então, a pessoa, quando é sal, ela tem a capacidade de fazer com que haja equilíbrio nos relacionamentos, haja um tempero nos discursos e por conta desse tempero, os discursos não chegam aos extremos. A igreja e o cristão, enquanto sal dessa terra, ele deve ter aquele papel de agente de pacificação. Aquela pessoa faz com que as tensões sejam dissipadas e o equilíbrio seja estabelecido aonde quer que ele esteja, né? Então, o cristão ele deve ser aquele agente de equilíbrio nos ambientes. O subtópico 2 fala acerca da importância do sal, né? E eu destaco aqui, na medida certa de sal, um alimento na medida certa de sal é saboroso. Então a gente percebe aqui que mesmo o sal, que é um tipo de ingrediente que ao ser acrescentado ele faz a diferença, mas se ele for acrescentado em demasia, ele vai prejudicar. Ele vai tanto prejudicar o sabor do alimento, quanto vai prejudicar a saúde de quem está ingerindo aquele alimento. Então, sal demais aumenta a pressão. E trazendo isso para a igreja, para a vida da igreja, quando alguém quer ser sal demais em um determinado ambiente, a tendência é fazer com que a pressão desse ambiente aumente, a pressão no sentido dos ânimos, né? Aquela pessoa que quer ser sal demais, sal em excesso, que quer a ferro e a fogo impor ali o seu sabor, acaba prejudicando e causando tensão no ambiente, aumentando a pressão ali, e ao invés de ser um elemento de equilíbrio, acaba sendo um elemento de discórdia e de tensão. Então, até o sal, ele tem que ter uma medida apropriada. Aqui também no subtópico 2 diz que a vida moderada e equilibrada, né, o sal simboliza uma vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Eu lembro aqui, pensando nessa questão da preservação das coisas, né, essa capacidade que o sal tem, eu me lembro aqui de um fato que uma vez eu tomei conhecimento acerca do urubu. Nós sabemos que o urubu, ele é uma ave de rapina, é uma ave que na maioria das vezes se alimenta de alimentos já estragados, né, degradados. Então é carne apodrecida. O urubu, ele se alimenta, por ser uma ave de rapina, desse tipo de alimento. Mas acontece um fenômeno interessante com o urubu. Todas as vezes que ele se alimenta com esse tipo de alimento já estragado, aquele alimento faria mal ao urubu da mesma forma que faz mal a qualquer outro, né, animal ou ao ser humano. Mas o urubu, ele tem uma estratégia, ele se alimenta com um alimento estragado, mas
logo em seguida o urubu ele sobe, né? Ele voa e vai até as maiores alturas. Por isso que muitas vezes nós observamos o urubu, aquele pontinho preto lá em cima no céu, tão longe, tão alto. E o urubu ele está, na verdade, fazendo ali um processo de purificação. A temperatura lá das camadas mais elevadas, né, da nossa atmosfera, essa temperatura e a pressão ali, naquelas alturas, aquela pressão ela tem um poder de eliminar e de matar as bactérias que estavam atuando naquela carne daquele animal morto que o urubu se alimentou. Então, quando o urubu sobe, a pressão atmosférica das alturas faz com que aquelas bactérias, aqueles germes, eles morram. E quando aquelas bactérias morrem, aquela carne, então, ela deixa de fazer mal, ela deixa de prejudicar ali o organismo do urubu. Então é muito interessante essa estratégia que ele utiliza. Come um alimento estragado, mas vai às maiores alturas para se livrar disso. Isso tem a ver conosco também, né? Muitas vezes nós, de repente, na nossa caminhada, mesmo tendo esse compromisso de sermos o sal, que é exatamente aquele elemento que faz com que aquilo que estava se estragando, né, não seja paralisado aquele processo de degradação. Então, assim como a igreja tem esse papel, mas às vezes nós, enquanto seres humanos, podemos nos alimentar com um alimento que não é o apropriado. E o segredo aqui é aprendermos com o urubu, é voarmos até as alturas, ou seja, irmos à presença de Deus, né? Irmos à presença de Deus, e a própria presença de Deus vai eliminar essa atmosfera, esse ambiente da presença de Deus elimina os germes, as bactérias associadas ao pecado e que poderiam nos destruir, mas por conta dessa ação do poder de Deus, a gente é livre então das toxinas e dos prejuízos que essa comida estragada que nós comemos, e eu falo comida estragada no sentido aqui de algumas coisas que nós permitimos penetrar na nossa mente, no nosso coração, né? Não necessariamente o alimento físico, mas os alimentos abstratos, aqueles que penetram e prejudicam a nossa espiritualidade. O subtópico 3, o primeiro tópico, diz: o cristão como sal. E eu destaco aqui: não esqueçamos, portanto, da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras do nosso Senhor: vós sois o sal da terra. Então, a igreja como sal, e pelo poder de Deus, preserva e recupera o que estava estragado, ou que estava apodrecido. E para a gente partir aqui para o segundo tópico, ainda uma última consideração sobre a questão do sal, como também um elemento terapêutico, um grande ajudador aí nos processos de cura para muitas enfermidades. O sal, ele é um dos componentes do soro, né, do soro fisiológico. Então nós temos aí o sal associado ao açúcar, né? E a água, nós podemos fazer aí, dentro das medidas corretas, o soro caseiro. Então o sal também tem essa habilidade, essa capacidade terapêutica. E a igreja do Senhor é também um ambiente terapêutico, é um ambiente de cura. Quando nós exercemos esse papel de sal, a nossa vida enquanto igreja do Senhor é um lugar de cura. Louvado seja o nosso Deus. Agora que o tópico 2 vem falando acerca da luz, né? A luz ilumina lugares em trevas. Esse é um outro elemento em que o Senhor Jesus se vale aí para comparar o seu reino e o que se espera das pessoas que estão inseridas no seu reino. Nós devemos ser como luz. E a luz, ela tem também, assim como o sal, várias virtudes, né?
ela tem aí essa capacidade de dissipar as trevas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, isso aqui é muito interessante, porque o ambiente em que nós estávamos era um ambiente completamente dominado pela escuridão, e eu não me refiro aqui exatamente à escuridão no sentido de nós fisicamente não enxergarmos, né? Mas eu me refiro à escuridão no conhecimento, no entendimento. Nós vivíamos no reino das trevas, ou seja, completamente influenciado pelas coisas que não nos deixavam enxergar a verdade de Deus. E aí o Senhor nos tira desse ambiente, desse reino das trevas, e nos introjeta no reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz. E enquanto então participantes desse reino de luz, existem algumas expectativas e algo que se espera em nós, né, e através de nós, para que esse trabalho de Deus em nos resgatar seja revestido de um significado, né? Louvado seja Deus. Então aqui o subtópico 2, ele diz o seguinte: o cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não diz, vós deveis ser a luz, mas sim vós sois a luz, né? Então nós devemos ter consciência dessa realidade. Nós não estamos aqui numa luta para nos tornarmos luz. Uma vez que nós tivemos um encontro e estabelecemos uma aliança com o Senhor, e o Espírito de Deus veio habitar em nós, nós então fomos transformados em luz. Obviamente nós não somos a própria luz, a fonte da luz. Nós refletimos a luz do Senhor que brilha em nossa vida. Então, o brilho da glória do Senhor em nós faz com que nós reflitamos essa luz que tem o poder de dissipar as trevas, né? Então, essa palavra do Senhor, ela deve ser incutida na nossa mente, no nosso coração, para que hoje, aqui e agora, nós já tomemos o posicionamento de quem já tem os recursos para ser um dissipador de trevas, né? Para ser alguém que vai chegar nos ambientes e vai fazer com que aquele ambiente ganhe contornos diferentes, de repente, dos contornos que prevaleciam lá. O subtópico 3 diz, a luz em lugares de trevas. Eu destaco aqui, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Então a questão de praticarmos as boas obras, claro, sempre para a glória do Senhor, não visando a qualquer benefício pessoal. É claro que os benefícios eles acabam vindo, porque todas as vezes que nós realizamos ações que glorificam a Deus, o Senhor, ele de certa forma corresponde a isso, nos abençoando, nos agraciando, mas é claro que nós não devemos fazer coisas já pensando no que o Senhor vai fazer como resposta. Nós devemos fazer tão e simplesmente para a glória dele. E quando nós fazemos para a glória dele, nós já estamos cumprindo o nosso chamado e nós já estamos, então, dando significado ao motivo pelo qual o Senhor nos criou. Ele nos criou para que o nome dele fosse glorificado. Mas o fato de nós realizarmos boas obras, de certa forma, acende, luz em ambientes dominados
pelas trevas. Entretanto, é preciso atentar para essa verdade bíblica. O cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, né? Pelas suas próprias habilidades, pelas suas próprias capacidades. Nós não temos como manter essa luz acesa pelos nossos próprios esforços. Até porque essa luz ela não é originária de nós mesmos, né? E se nós quisermos, ou se nós ousarmos ser luz, independente da fonte, independente do Senhor, vai chegar um momento em que o Senhor vai desviar esse seu raio de luz que reflete em nossa vida, e aí nós vamos ver que nós mesmos não nos bastamos, nós não somos capazes de nos mantermos sem a graça, sem a presença e sem os recursos de Deus. Então, o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Existe um provérbio chinês que é muito interessante, que diz o seguinte: nós devemos emprestar a nossa vela para acendermos as velas das outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós não perdemos nada e ainda fazemos o ambiente, tornamos o ambiente mais iluminado. Então isso é interessante. O gesto de nós oferecermos a nossa vela, que é a nossa fonte de luz, para iluminarmos ou para acendermos outras velas, isso não vai nos causar qualquer prejuízo. Nós não vamos perder nada com isso. Uma vela, ela não perde nada quando ela acende outra vela. Pelo contrário, ao acendermos outras velas, ou ao despertarmos outras pessoas para serem luz também, o que vai acontecer no final desse processo é que o ambiente será mais iluminado. Então isso tem a ver com a nossa prática de vida, com as nossas ações, com o fato de nós servirmos ao próximo, amarmos ao próximo. Isso fará com que a nossa luz, ela acabe sendo também ali uma pequena fonte de luz para acender outras vidas, e essas outras vidas vão acendendo outras vidas, e o ambiente vai se tornando cada vez mais iluminado, né? Louvado seja o nosso Deus. Vamos aqui para o nosso último tópico, o tópico 3, que diz o seguinte: discípulos que influenciam, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Existe uma frase também que alguém que um dia se dirigindo a um cristão, e eu coloco aqui entre aspas, né, porque essa referência mostra claramente que aquele cristão, ele não estava representando eficazmente o seu papel. Então alguém um dia se dirigiu a esse cristão e disse: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala, o que você diz. Ou seja, as ações desse cristão diante daquela pessoa que estava fazendo aquela crítica, as ações daquele cristão eram incompatíveis com as palavras que o cristão falava. Então o cristão falava uma coisa e fazia outra. E a pessoa, ao observar e analisar isso, disse: olha, as tuas ações, elas falam muito alto e eu não consigo ouvir as tuas palavras. Ou seja, as tuas palavras são insignificantes diante das tuas ações. Claro que aqui se referia a ações negativas, não é verdade? Mas como é precioso quando as nossas ações falam tão alto, né? Tão alto a ponto de fazer com que, mesmo que nós não falemos nada, as pessoas já compreendam muito bem o que é a vida de alguém que é iluminado com a luz do Evangelho.
O subtópico 2 do terceiro tópico diz: sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. E é claro, a quantidade de luz deve ser compatível com o ambiente. Imagine, por exemplo, um ambiente pequeno com uma quantidade exorbitante de luz, uma claridade exorbitante. Isso vai prejudicar muito mais do que favorecer. Então, a quantidade de luz deve ser compatível com o ambiente. Se um determinado cristão ele quiser ser uma luz a ponto de, em um determinado ambiente, seja no seio da família, seja na escola, seja no trabalho ou em qualquer outro ambiente, se ele quiser ser uma porção de luz que não é compatível com o ambiente, muito provavelmente aquilo vai trazer vai fazer mais mal do que bem. E aonde eu quero chegar com isso? Por exemplo, dentro da família, é possível que de repente uma determinada pessoa que tenha se convertido, que agora esteja andando com Cristo, ela esteja no seio de uma família onde as outras pessoas ainda não se converteram. Então, existe uma tendência, normalmente motivada pela religiosidade, pela religião, existe uma tendência de transformar as pessoas em radicais, em fanáticas, né? E essas pessoas, elas, no afã ali, né, de apresentar toda essa luz, que aí a gente de repente acaba nem considerando essa luz como uma luz que tem a fonte mesmo, o coração de Deus. Às vezes é uma luz que é alimentada por uma religiosidade sem nexo, né, sem sentido. É uma religiosidade, é um fanatismo que quer fazer com que as pessoas engulam de qualquer maneira ali os princípios do reino, e muitas vezes isso pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Então, a luz deve ser compatível. E aí é onde existe exatamente essa associação da luz com o sal, né? O sal enquanto aqui um elemento que traz equilíbrio, que traz o tempero, que traz o sabor. Então, quando uma pessoa tem o sal de Deus na sua vida, ela é uma pessoa temperante, é uma pessoa equilibrada e que sabe exatamente como entrar e como sair, né? Como convém para a glória do Senhor. Então, o terceiro subtópico aqui do último tópico fala acerca da influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, né? Conforme a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 7. E eu queria concluir aqui a nossa reflexão de hoje, pensando exatamente nessas palavras de Paulo: tesouro em vasos de barro. Nós temos aqui duas verdades. A primeira é que nós somos vasos de barro, isso é inegável, nós somos vasos de barro, mas nós não somos um vaso de barro qualquer. Nós somos um vaso de barro que temos um tesouro, que temos riquezas, né? Vasos de barro, sim, simples, frágeis, sim, porém com o tesouro, que são os recursos de Deus ministrados sobre a nossa vida. Mas muito embora nós, pelo fato de nós termos um tesouro, isso não pode nos fazer perder de vista a ideia de que continuamos sendo vasos de barro. Então, entenda aí esse trocadilho. Nós não somos qualquer coisa, embora sejamos vasos de barro, mas somos vasos de barro com tesouro. Mas embora tenhamos o tesouro, continuamos sendo vasos de barro. Precisamos entender e saber qual é o nosso lugar. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus
abençoe e continue abençoando a sua vida. Não esqueça aí de nos ajudar, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo no nosso canal. Clica aí também no sininho para que você esteja recebendo todas as postagens, tá bom? Que nós colocamos aí no nosso canal. Tá? Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.